Muito bom dia a você que nos acompanha aqui na tela da SIC TV. Está começando mais um Viver Bem. E olha, no programa de hoje a gente fala de um assunto que interessa a muita gente, viu? Porque em busca de um corpo perfeito, muitas pessoas se submetem a dietas milagrosas, malham em excesso, alimentam-se de maneira incorreta e abusam de medicamentos ou suplementos alimentares sem saber exatamente qual é a função deles para o organismo. Os suplementos alimentares, quando indicados e consumidos adequadamente, proporcionam resultados positivos para o corpo. Mas é preciso ficar atento para não fazer com que o seu uso seja maior do que o indicado. E é por isso que o Viver Bem de hoje esclarece esse tema quando os suplementos são realmente necessários. É possível obter os mesmos resultados apenas com uma alimentação equilibrada? A nutricionista Natácia Ferreira, mais uma vez, seja bem-vinda novamente, nutricionista Natácia. Tudo Obrigada, bem? Renata. Mais uma vez no nosso programa para a gente falar sobre alimentação saudável, sobre esses itens. O mercado hoje disponibiliza bastante coisa, mas não basta eu ir lá comprar e tá tudo certo, né? Pois é. Bom dia a todos, primeiramente. Espero poder ajudar vocês a falar um pouquinho sobre suplementação, para quem utilizar, para que utilizar, por que utilizar. Então, pois é, Renata, como você falou, existe uma gama de suplementos de variedades e funções. Então, primeiro, para a gente saber o que é ideal para a gente precisa passar por um profissional da nutrição para saber qual a necessidade, por que utilizar. Então, para que benefício? Qual o seu objetivo? Então, é sempre bom passar por um profissional um profissional da nutrição, para fazer uma triagem, uma anamnese mais minuciosa sobre a rotina de cada um, sobre a intenção. Por que quer utilizar aquele suplemento? Será que tem realmente necessidade do suplemento? Será que com a alimentação já não supre? É verdade. Para a gente começar a entender o tema de hoje, explicar para o pessoal de casa, Natácia, o que de fato são os suplementos alimentares? Então, o suplemento, como o nome já diz, é para suplementar, é para complementar o que uma refeição, uma comida sólida, ela não consegue suprir ao longo do dia. Então, às vezes eu atendo pacientes no consultório que tem uma vida muito corrida, Renata, e às vezes não consegue consumir comida mesmo de verdade. Então, a suplementação entra para fazer suprir, no caso, as deficiências nutricionais, tanto de minerais, de vitaminas, carboidrato, proteína, gordura. Então, a gente entra com a suplementação para complementar aquilo que a gente não consegue suprir através de comida. De repente, se eu estou com falta de algum tipo de vitamina, vou ter uma suplementação implementada na minha alimentação para corrigir isso. Exatamente. Sempre com o auxílio do profissional para não ser em excesso e você tá consumindo uma coisa em excesso e você eliminar através da urina. Então, assim, você está jogando dinheiro no lixo porque o corpo absorve aquilo que necessita, mas elimina através de algumas funções do organismo. E, no geral, os suplementos, eles são produzidos a partir do quê? Do próprio alimento? É industrializado tudo isso? Como que nasce o suplemento? Então, antigamente existia muito, existe ainda, né, no caso, a albumina, que é a clara de ovo desidratada, né? Então, assim, a albumina, ela, na verdade, ela é de lenta absorção, né? Clara de ovo. Às vezes o paciente, Nutri, eu não gosto de comer ovo, na verdade, então o que vem do ovo. A gente entra com a albumina ou com a proteína, que é o soro do leite, né? O whey protein, como por exemplo. Então, vem da parte da alimentação. Então, a whey protein hoje é considerada como se fosse ou a proteína em pó, em geral, que tem várias opções, como plano B, uma carta na manga na vida para facilitar a ingestão se você não consegue comer alimentos fontes de proteína, comida sólida, frango, peixe, carnes, ovos. Então, ela entra como uma proteína, como uma versão, um plano B, uma carta na manga, na verdade, Renata. Mas os suplementos, eles são destinados apenas a atletas profissionais ou até mesmo as pessoas que já buscam ter uma rotina de exercício físico? Ou, de repente, o indivíduo não faz nenhum tipo de atividade e pode ter essa suplementação alimentar também? Então, as pessoas sempre pensam que suplemento é voltado apenas para quem pratica atividade física. E, na verdade, não é só para quem pratica atividade física. Tem idosos que utilizam proteína, whey, por exemplo, albumina. Tem gente no hospital que não consegue ter o aporte de comida ideal, então entra com um pouco de carboidrato em pó, entra com um pouco de proteína em pó. Então, é interessante essa questão de abrir a mente para que não é apenas para quem pratica atividade física.
Então, tem dias, Renata, que eu tô no consultório e eu sei que naquele dia não vai dar para eu treinar. E a proteína entra como para suprir a minha necessidade do dia que eu não consigo me alimentar. E tem dias que eu vou treinar, fazer exercício físico e eu não tomo proteína, porque eu consigo com a alimentação. Então, assim, não é só para quem pratica atividade física. Vamos parar um pouquinho para a gente achar que é só isso. Se a gente vê a vovó tomando o whey, não se assuste, não pense que ela está querendo ser maromba, que na verdade é para complementar alguma deficiência do corpo. Exato, exatamente. Então, aí tem que ver se existem vários tipos de proteína e qual é o ideal para ela. Falando em vários tipos de proteína, Natácia, eu queria convidar você para a nossa mesa, porque entre os suplementos mais famosos, né, os que tomaram conta do mercado e que chamam a atenção nas redes sociais, entre os artistas, são as proteínas. E há vários tipos de proteínas no mercado, né? Eu queria que você explicasse cada uma delas pra gente. Bom, estamos aqui com a proteína isolada, né? Vamos começar com a concentrada? Vamos começar com a concentrada. Concentrada aqui. Concentrada. Essa concentrada aqui, ela tem de 25% a 89% de proteína na composição. Renata, então assim, ela em comparado às outras, ela é um pouquinho de lenta absorção quando a gente comparada a essas duas aqui, tá? Então ela tem lactose, então para quem tem problema com a lactose, é intolerante, essas coisas, não é recomendado essa opção aqui, tá? A concentrada, é um pouquinho de lenta absorção. Então assim, ela tem um pouquinho de gordura e tem um pouquinho de carboidrato a mais em comparação a essas duas aqui. Aí tem gente que faz, Nutri, eu não quero a concentrada não, tenho medo do carboidrato. Então a gente tem que ver que, tipo assim, eu quero emagrecer. Concentrada serve? Ou tem que ser a hidrolisada ou a isolada, que tem menor teor de carboidrato? Depende de todo um contexto como está a sua alimentação. Se a sua alimentação tiver uma deficiênciazinha ou de algum suplemento, ou algum nutriente, a gente pode entrar assim com essa ou com essas duas. Mas para saber qual é o ideal para a Renata, qual é o ideal para você, seria interessante sempre saber, passar pelo profissional para saber qual das três seria ideal para adequar no seu plano. Então, a concentrada, ela tem um índice maior de carboidrato. De carboidrato quando comparado a essas duas aqui. E ela é um pouquinho mais de lenta absorção quando comparado a essas duas aqui, Renata. A gente continua explicando já um pouquinho mais sobre todas as variedades de proteínas, sobre suplementos, sobre a importância da suplementação alimentar, já depois do intervalo. De volta com o Viver Bem, falando hoje sobre suplementação alimentar. Quando realmente ela é necessária e quando é necessário você colocar algum tipo de suplemento no seu cardápio. Recebemos a Natácia Ferreira mais uma vez aqui conosco. Estávamos falando no bloco anterior sobre a variedade das proteínas, né? Que é um dos suplementos mais famosinhos no mercado. Vamos continuar então, Natácia. Falamos um pouquinho da concentrada. Isso, da concentrada. Agora vamos para a hidrolisada, que essa aqui tinha de 25% a 89% de proteína. Esse aqui tem de 90% a 95%, ou seja, é mais pura de proteína do que em relação à concentrada. Então a absorção dela é um pouquinho mais rápida do que essa daqui. E também tem a questão da hidrolisada, né? Que a hidrolisada é mais pura ainda do que a isolada, a absorção dela é mais rápida ainda em comparação a essas duas. Aí tem gente que chega da academia, eu quero aumentar a massa muscular, eu preciso tomar minha proteína pós-treino urgentemente. Aí fica balançando aquela coqueteleira. Mas, gente, hoje em dia não tem tanta essa necessidade da velocidade, do imediatismo de tomar uma proteína pós-treino. Pensando que, tem uma janela de oportunidade, depois que termina o treino, tem 30 minutos para tomar uma proteína. Hoje não é bem assim que funcionam as coisas. Então, assim, a gente chama não de janela de oportunidade, e sim portal de oportunidade, Renata, que é o dia todo você tem que estar com a sua alimentação com fonte de proteína. Então, as 6 refeições, 5 refeições, 3 refeições que você fizer, tem que ter proteína em todas as refeições. E não focar apenas no pós-treino como fonte de proteína. Por exemplo, esqueci de me alimentar corretamente, estou indo para o treino daqui 40 minutos. Qual dos 3 eu vou escolher? Você ir antes do treino. Isso. Antes do treino seria interessante uma concentrada, uma concentrada que ela tem um pouquinho de carboidrato mais para dar energia. Ou, Nutri, eu quero também eu tenho uma hidrolisada, não tenho uma concentrada. Aí você poderia colocar uma hidrolisada, no caso, e colocar uma fonte de fibra, ou aveia, ou quinoa, ou uma fonte de gordura, um pouquinho de óleo de coco, para ela fornecer energia. Então, nem todo mundo hoje busca fazer atividade na academia. Temos muitas pessoas aqui em Porto Velho que frequentam o espaço alternativo. Isso. Vou fazer uma caminhada, Natácia. Qual
delas vou escolher? Uma caminhada, seria interessante uma isolada ou uma concentrada, que ela tem uma fonte, tem carboidrato mais do que a hidrolisada, então ela vai te dar energia para você ir conseguir caminhar até o final sem ter uma tontura, uma fraqueza, uma visão turva, pelo fato de ter um pouquinho de carboidrato que é fonte de energia. Você comentou da restrição das pessoas que são intolerantes à lactose e da concentrada. Temos alguma outra restrição dentro dessa variedade? Não, essa daqui, pronto, tem a gente que faz nutri, eu tenho problema com a lactose e não gosto muito do sabor da hidrolisada. Eu tenho outra opção, tem a proteína da carne, Renata, tem o beef protein, né, que é a proteína da carne. Também tem a proteína da ervilha, tem a proteína do arroz, da soja, no caso. Então, assim, tem outras marcas que fornecem isso para quem tem problema ou alergia ao leite, entendeu? Então, assim, seria interessante procurar um profissional para saber a quantidade para poder fazer a substituição desses daqui. Mas a maioria hoje, o maior uso hoje está na proteína do leite. Exato, a proteína do leite. Certo. Agora eu quero saber, Natácia, se nós podemos substituir um scoop de whey. Vamos mostrar o que é um scoop, para quem de repente não conhece. Um scoop. Temos, acho que nesse daqui. Isso. Um scoop de whey. Aqui. Posso substituir uma dose de whey por algum tipo de alimento? Então, a gente preparou, então, Natácia, uma imagem para demonstrar de que formas podemos substituir um scoop de whey, uma dose de whey, pela alimentação. É possível, né? É possível, com certeza. Eu até prefiro recomendar isso, Renata, para meus pacientes. Se puder comer comida, eu até prefiro do que suplementação. Suplementação deixa só para aquela realmente um plano B. Tá? Então, um scoop de proteína, que é esse medidorzinho assim, que vem dentro da proteína em pó, a gente pode substituir ele por 4 ovos pós-treino. Terminou o treino, não tem proteína, não tem whey. Prefira o quê? Prefira comer comida, tipo 4 ovos equivale a um scoopzinho de proteína, 80 gramas, geralmente 80, 100 gramas de peito de frango equivale a um scoop de proteína, 100 gramas de peixe grelhado equivale a um scoop de proteína. Então, se você puder comer comida sólida, dê preferência, tá? E use realmente quando houver necessidade a proteína em pó. Que é geralmente o que eu peço. Esses seriam os alimentos mais ricos em proteína na hora de substituir pela suplementação? Exato. Os ovos, no caso, são fontes, é o segundo melhor alimento, né, em relação, só perdendo apenas para o leite materno. Então, ele é uma proteína de altíssimo valor biológico. Então, no pós-treino, para recuperação muscular, para síntese proteica, é bacana a relação de colocar sempre uma proteína no pós-treino, tanto os ovos como o peixe, como o atum também, o filé de tilápia, filé mignon também, seria interessante no pós-treino. Juntamente, dependendo, claro, Renata, do objetivo do paciente, conciliar com uma fonte de carboidrato, né, de alto índice glicêmico, que seria para absorver melhor a questão da proteína pós-treino. Agora eu fiquei curiosa, já que a maior parte das proteínas consumidas no mercado hoje são derivadas do leite, por que o leite não está na nossa lista de possíveis alimentos para substituir? O leite é capaz de substituir essa proteína? Com certeza, só que assim, para chegar num scoop, a gente teria que tomar 2 litros de leite para chegar a uma dose de proteína. Então, nem todo mundo toma 2 litros de leite pós-treino para suprir essa opção aqui da proteína em pó. Então, por isso que a gente não coloca o leite em maior quantidade, que nem todo mundo consegue. Na verdade, há um trabalho lá na indústria dos suplementos de extrair mesmo a essência. Exato, o soro do leite. Fica mais compacto. E ao invés de serem usados para suprir as necessidades fisiológicas, quando não alcançadas na alimentação, os suplementos passaram a substituir refeições. Agora eu pergunto, uma alimentação balanceada pode ser trocada por suplemento? Uma dose de suplemento? A gente pode trocar, fazer a troca total? Hoje eu não vou almoçar, mas eu vou tomar um suplemento. Então, Renata, assim, eu sou contra aqueles shakes, né, já prontos. Então, assim, o que acontece às vezes? O paciente meu, às vezes, acorda sem apetite. Nutri, eu não gosto de comer comida sólida assim que eu acordo. Eu posso tomar uma vitamina? Posso fazer um smoothie, né, que é uma vitamina congelada, mais cremosa? Posso fazer? Então, o que é que a gente recomenda? Pegar, fazer a montagem. Por exemplo, um scoop de proteína, colocar uma fruta, ou uma mamão, ou uma maçã, ou uma banana, uma fonte de fibra, uma aveia, quinoa, colocar uma fonte de gordura boa, amendoim, castanha e fazer você mesma a sua vitamina. Então, nessa troca, nessa opção, a gente pode fazer de acordo com a viabilidade do paciente. Muito bem, Viver Bem vai para a sua segunda pausa do dia. É rapidinho, daqui a pouco nós estamos de volta.
volta com o nosso programa falando sobre suplementação alimentar. Já explicamos cada um dos tipos de proteínas do mercado. Esqueci de fazer uma pergunta enquanto falávamos ainda sobre os tipos, Natácia. É sobre o uso. Melhor com leite ou melhor com água? Então, com água, ele tem a questão da absorção, tal, que é melhor pela absorção ser mais rápida. E misturar com leite, as pessoas têm um pouco de preconceito. Ah, mas vai atrapalhar. Não é que vai atrapalhar a absorção da proteína. Ele vai diminuir a absorção em comparado com a água. Mas ele pode ser sim e ajudando, inclusive, Renata, na recuperação pós-treino da musculatura. Então, ele pode ser misturado sim com leite. Porém, sempre com orientação para saber a quantidade, essas coisas todas, mas sem problemas. Já falamos que não é a melhor das opções trocar uma alimentação pela proteína e que a proteína vem para agregar a uma falta. Quero fazer receitinhas fitness em casa. Posso usar as proteínas? Pode usar as proteínas. Inclusive eu faço, tipo, cupcakes, crepioca, doce, faço panqueca, mingau. Só que tem que ter uma atençãozinha, gente. Por exemplo, se você for fazer um mingau de aveia com proteína, para deixar ele mais rico em proteína, então você faz com leite ou com água, bota aveia ou essência de baunilha, uma pasta de amendoim e mistura em fogo. Desliga o fogo, Renata, e adiciona a proteína, porque em altas temperaturas a proteína ela desnaturaliza, então ela perde um pouquinho da propriedade. Então ela, enquanto entra em contato com calor, não é interessante a adição dela. Então desliga, deixa morno, ou então faz uma crepioca, bota um cacauzinho em pó, mistura lá com ovo e a goma de aveia, de tapioca. Aí no final polvilha um pouquinho de proteína por cima, só para deixar um pouquinho, ou então faz um brigadeirozinho de tâmara ou batata doce. Bota a proteína num prato e, quando fizer a bolinha lá, bota em cima da proteína para ficar mais rico. Então, assim, tentar não colocar proteína em altas temperaturas. Certo. Agora, será que o consumo em excesso, como quase tudo na nossa vida, ele pode sobrecarregar o organismo? Quem nos responde é a especialista em uma endocrinologista que já participou aqui conosco, a doutora Tami. Bom, suplemento alimentar, como o próprio termo diz, é um composto utilizado para você otimizar ou complementar a alimentação. Existem vários tipos de suplemento no mercado, cada um para um tipo de objetivo. Nós temos os suplementos hipercalóricos, que são ricos em carboidrato, então podem ser usados para dar energia numa atividade física de longa duração, ou mesmo para pessoas que precisam ganhar peso e não conseguem se alimentar com um volume muito grande de comida. Temos também os suplementos hiperproteicos, que são ricos em aminoácidos e proteínas e que são utilizados para complementar o aporte proteico da dieta e assim melhorar a formação muscular ou evitar a degradação desse músculo. Temos também suplementos mais específicos, que são utilizados mais em atletas, como a creatina, que é usado na parte de atividades físicas de explosão. Temos o bicarbonato de sódio para evitar a fadiga após o treino de um atleta. Se o paciente está em dúvida se deve ou não utilizar o suplemento, ele deve procurar principalmente um nutricionista para fazer uma avaliação nutricional. Nessa avaliação, o nutricionista vai avaliar toda a alimentação do paciente e as atividades físicas que ele pratica, que a maioria das pessoas não precisa suplementar. Mas se ela percebe que só pela dieta ele não vai conseguir o aporte de proteína ou de caloria adequado, ela vai lançar a mão dos suplementos para poder fazer com que esse paciente atinja o objetivo dele. Nós temos estudos científicos hoje que comprovam o benefício do uso de suplementos quando indicado pelo profissional adequado. O medo que a gente tinha com os suplementos hiperproteicos era de uma sobrecarga no rim e fazer com que esse rim viesse a ser lesionado. E hoje a gente observa que nos atletas que precisam de um aporte proteico maior do que o que normalmente uma pessoa comum ingeriria, que isso não acontece, não há dano renal. Em relação a danos hepáticos no fígado, nós temos relatos de casos de alguns substitutos de refeição, que são conhecidos como shakes, provocando hepatite. Então a gente sempre pede muita cautela, porque suplemento não é medicamento. Então eles não são fiscalizados pela Anvisa, pelos órgãos reguladores como um medicamento. Tanto que você pode comprar em qualquer lugar, sem prescrição médica. Também a gente tem que sempre avaliar uma marca confiável. E quem que vai saber essas marcas? O nutricionista,
que é especializado nessa parte de nutrição esportiva. Então, é profissional adequado, para o paciente adequado e com a dose certa. Só assim a gente vai conseguir chegar nos objetivos que o paciente deseja sem danificar a nossa saúde. E é como a doutora Tami falou, né, Natácia? Hoje o suplemento ele está na farmácia, ele está no mercado, ele está na loja especializada de suplemento. A venda ela é liberada sem a prescrição de qualquer tipo de profissional. Então, exatamente isso. Então, assim, a gente fica um pouco preocupada, Renata, porque a gente escuta muito, eu tô na academia, fulaninho de tal tá usando aquele suplemento. Aí você vai lá e compra aquele suplemento. Aí, às vezes, você toma mais do que necessita, aí dá o quê? Problema hepático, dá problema renal, dá queda de cabelo, aparece surgimento de acne no corpo, ou algum tipo de brotoeja. Então, por que não é pra ele? Então, aquela pessoa que indicou o suplemento, passou para um profissional, mas aí chegou, tipo, alguém lá sabidão, pegou a dica porque a nutricionista passou e comprou um que não era para ele. Então, vai apresentar algum tipo de reação negativa, também podendo aparecer positiva. Porém, tem que ter cuidado no excesso, né, Renata? Porque sempre o excesso é aquela famosa frase, tudo demais é veneno. Uma análise profissional sua, por exemplo, o ideal seria que, assim como as farmácias hoje precisam da presença de um farmacêutico, que o suplemento fosse vendido apenas nas lojas especializadas e com a presença de um nutricionista, para a gente ter um controle mais até de questão de saúde pública. Seria interessante, tipo, nas lojas de suplemento esportivo, sempre ter um profissional lá orientando. Se um paciente foi com acompanhamento com outro profissional, chega lá com um papel, olha, minha nutricionista prescreveu isso daqui, isso daqui, isso daqui. Então, ele vai te orientar da melhor forma possível. Então, infelizmente, nem todo mundo tem um nutricionista nas lojas. Aí fica um pouco, nós, profissionais, ficamos um pouco receosos. Será que quem não entende lá, que trabalha na loja de suplemento, vai indicar aquele suplemento, vai empurrar aquele suplemento? Então, às vezes, não tendo conhecimento, aí depois chega o paciente pra gente com algum problema e a gente vai ter que ajustar, ao invés de a gente poder prevenir esse excesso. Muito bem, eu agradeço mais uma vez a Natácia, que está aqui conosco ajudando o pessoal de casa a entender sobre a suplementação. O nosso programa está chegando ao fim, mas a dica é essa. Procure sempre um profissional para você não pecar pelo excesso, pela qualidade, pela escolha. O nosso Viver Bem termina aqui. Sábado que vem, 11 horas da manhã, nós estamos de volta. Até lá. Tchau. Tchau, tchau. Né, amados?